No vídeo de hoje, continuando a série das províncias, eu vou falar sobre Prince Edward Island, ou simplesmente PEI. Não sai daí! Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou Karine Anne, eu sou consultora de imigração regulamentada e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para você assinar o canal, se você gostar do vídeo, deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa dessa informação, tá bom? É muito importante a sua participação, se você tiver dúvidas, deixe seus comentários que eu respondo todo mundo. Então vamos lá! Eu vou falar um pouquinho sobre um overview da província, falar sobre os programas de imigração, os streams disponíveis para imigração nessa província, e ao final vou falar um pouquinho da minha opinião sobre Prince Edward Island. Para começar, Prince Edward Island, ou PEI, como eu vou chamar aqui, simplesmente PEI, é a menor província do Canadá. A menor mesmo, tanto em sentido de terra quanto populacional também. Ela fica lá na pontinha do Atlântico, ela faz parte da região ali das províncias do Atlântico, das 4 que fazem parte. Eu já falei aqui para vocês sobre New Brunswick, já falei sobre Nova Scotia, Newfoundland e Labrador, e a última é a província de PEI. Como eu falei, é a menor província do Canadá e a população total é ali, segundo o censo de 2023, é de aproximadamente 176 mil habitantes, a província inteira. Gente, é menor que a minha cidade. No interior de São Paulo, eu sou de Araraquara. A minha cidade inteira tem aproximadamente 230 mil habitantes, né? A cidade onde eu nasci. E a província inteira de Prince Edward Island tem só 176 mil habitantes. É muito pequena, é muito pequena. A capital da província e a principal cidade, a maior cidade, vamos colocar assim, é Charlottetown. Sobre alguns fatos ali interessantes sobre a província, ela é o berço da Confederação, ou seja, em 1867 começou ali o movimento, um pouco antes disso, mas se consolidou em 1867, o Canadá virou o que é hoje Canadá como um país. Antes eram ali províncias espalhadas que pertenciam à coroa inglesa, né? Então, ali é o berço dessa confederação. A taxa de desemprego na província é bem alta, ela é de 9,2%, se eu não me engano, é uma das mais altas do Canadá. E a renda per capita ali, ou seja, a renda média das famílias é em torno de 83.200 dólares por ano. As principais indústrias ali, onde vai gerar mais empregos, né, os setores da economia que vão gerar mais emprego, é a parte de agricultura. É responsável por 25% de toda a produção de batata do Canadá. Então, a agricultura é uma das principais indústrias. Segunda indústria ali é pesca, né? Por motivos óbvios, vamos dizer assim. Turismo, terceiro maior setor ali de empregos na província. Então, eles têm uma economia muito forte provinda de turismo. Depois a gente entra com o setor aeroespacial, biotecnologia e energia renovável. A província de PEI tem muitas daquelas coisas de captação eólica. Cerca de 94% da população fala inglês e apenas 3,5% fala francês. Apesar de PEI ter sido um assentamento de franceses, né, ali no ano de 1604, né, meio que o Canadá foi descoberto por aquela região, e ali foi um grande assentamento da colônia francesa, mas não vingou, virou inglesa no final das contas. Os maiores empregadores da província vai ser governo, seguido de PEI Seafood Processing Association, depois a Grand Forest Holding SA, Walmart, a Universidade de Prince Edward Island e Home Depot, tá? Então, esses são os maiores empregadores ali da província. Agora, falando um pouquinho de imigração, né? Então, a província, ela tem hoje 6 streams de imigração ativos e também faz parte do Atlantic Immigration Program, que é o programa federal ali que abrange as 4 províncias do Atlântico. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá aqui o link se vocês quiserem assistir. Então, vamos aos streams de imigração na província de Prince Edward Island. Skilled Workers in PEI, Skilled Workers Outside Canada, Critical Workers, Occupations in Demand, PEI Express Entry, o International Graduate Stream, Intermediate Experience Stream e o Entrepreneur, além dos 2 também pertencentes ao Atlantic Immigration Program. Então, falando um pouquinho desses streams, antes de entrar no requerimento de cada um, o que é requerimento comum de todos eles? Idade. Entre 18 e 59 anos, então quem tem mais de 59 anos não vai ser elegível para nenhum programa de imigração em Prince Edward Island. Intenção de residência na província. Fundos, demonstrar que você tem fundos suficientes para pagar as suas despesas de imigração, de viagens e tudo mais. Como todos os streams da província dependem de job offer, você não precisa ter a comprovação de fundos
do governo, porque você vai, né, estará recebendo uma oferta de trabalho, porém você precisa demonstrar que você tem fundos suficientes para bancar o seu processo como um todo, tá? Então, não tem um valor estipulado, mas é bom demonstrar que você tem fundos suficientes. Você não pode estar residindo ilegal no Canadá e também você não pode estar residindo ilegal no país de onde você está aplicando. Então, por exemplo, óbvio que Brasil, para nós brasileiros, você estará sempre legal, porque você é cidadão, porém, se você estiver vivendo em outro país, Estados Unidos, qualquer outro país de forma ilegal, você não é elegível a aplicar para este processo, mesmo que você tenha recebido uma oferta de trabalho. Esses são pontos comuns ali dos streams. Então, vou começar pelo Pay Express Entry Stream, tá? Então, esse stream, ele é para você que tem o perfil ativo no Express Entry e está residindo e trabalhando na província. Então, se você tem o perfil ativo e está trabalhando lá, não importa quanto tempo você está trabalhando, você pode aplicar. Criar a sua expressão de interesse direto. A província não vai te buscar diretamente do seu perfil dentro do Express Entry. Você tem que criar uma expressão de interesse. Só uma ressalva aqui. Se você se mudou de outra província, né, e foi para Pay, você, antes de estar elegível para este processo, ou seja, se você estudou, por exemplo, em Ontário e se mudou para Prince Edward Island, para você estar elegível, você tem que estar trabalhando 9 meses antes de aplicar. E o mesmo vale para quem acompanhou o cônjuge, por exemplo, está com o Open Work Permit, e vai aplicar através desse stream, tem que estar 9 meses trabalhando na província antes de estar elegível. Agora, se você se formou na província, se você já chegou lá acompanhando o seu spouse, né, seu companheiro, seu parceiro, enfim, com o Open Work Permit, você já vai poder aplicar assim que você conseguir o trabalho. O segundo stream que eu vou comentar com vocês é o Skilled Worker in Pay, ou seja, esse stream ele é destinado para qualquer pessoa que está ali na província e que está com uma oferta de trabalho full-time nos NOCs Tier 0, 1, 2 ou 3. Ela não precisa ser permanente, mas ela precisa ter pelo menos 2 anos de duração. Você precisa comprovar que você tem 2 anos de experiência nos últimos 5 anos e não precisa ser diretamente na mesma área que você vai trabalhar na província, então não precisa ser relacionada. Qual que é a vantagem desse comparado com o do Express Entry? Pensa que para o Express Entry você tem requisitos um pouco maiores de inglês, então se você abrir o seu perfil lá e está trabalhando, você pode seguir por esse stream. Porém, se o seu inglês é menor, você pode seguir pelo stream do Skilled Worker. Lembrando que todos eles dependem de suporte de empregador, tá, gente? O empregador precisa preencher um formulário específico da província, mostrando que vai te dar suporte ali no processo. O Skilled Worker muda o requisito de inglês por quê? Ele é para NOCs Tier 0, 1, 2 ou 3, porém assim, se o seu empregador estiver confortável com o seu inglês, você não precisa apresentar nenhum teste de inglês. Então, no formulário que o seu empregador vai preencher ali, ele tem que escrever que ele está ok com o seu nível de inglês, que ele aceita que está tudo certo, e aí isso te isenta de você fazer um teste de inglês. Então, ele pode ser mais fácil nesse sentido de você não precisar fazer um teste de inglês. E você precisa demonstrar que você tem formação acadêmica, né, um curso de pelo menos 2 anos, que seria equivalente no Brasil a uma graduação tecnóloga, tá? Então, você não precisa ter bacharel, mas você também tem que ter ali pelo menos uma formação pós-secundária education, que é um diploma de pelo menos 2 anos, tendo sido adquirido na província ou não. Falando um pouquinho do Skilled Worker Outside Canada, ele tem os mesmos requisitos do Skilled Worker in Pay, a única diferença é que a pessoa não está residindo na província. Você recebeu uma oferta de trabalho de um empregador, sendo Tier 0, 1, 2 ou 3, você tem 2 anos de experiência qualificada, formação equivalente a um diploma de 2 anos, né, ou uma graduação tecnóloga, que a gente chama aí no Brasil, e nesse caso, o inglês tem que ser pelo menos CLB 4, tá bom? Então, mais uma vez, é um programa com suporte de empregador. A única diferença do primeiro que eu citei, do Skilled Worker in Pay, é que esse aqui você pode aplicar de fora, você não precisa estar na província. Seguindo aqui, eu vou falar do Critical Worker Stream. Enquanto dos 2 primeiros que eu citei com oferta de trabalho, precisa ser nos NOCs Tier 0, 1, 2 ou 3. Esse daqui, o Critical Workers, ele é para os NOCs 4 ou 5. Full time, com pelo menos 2 anos de duração. Você precisa estar trabalhando na província por 6 meses antes de aplicar. Você vai precisar apresentar um inglês de CLB 4, ou seja, esse aqui não é isento de apresentar inglês. E a sua formação precisa ser equivalente ao ensino médio. Mas depois disso, movendo ali um pouquinho, né, andando um pouquinho aqui, vamos para o International Graduate Stream. Ele é destinado para aqueles candidatos que se formaram na província em um programa de 2 anos, pelo menos, um college de 2 anos. Assim que você terminou os seus estudos, então quando você for aplicar para esse stream, você precisa estar no seu período de PGWP, não vai ser exigido nenhuma experiência anterior. E se você receber uma oferta de trabalho nos NOCs Tier 0, 1, 2 ou 3, você não precisa apresentar testes de inglês se o seu empregador estiver confortável com o seu nível de inglês.
Agora, se você receber uma oferta de trabalho nos NOX Tier 4 ou 5, você vai precisar apresentar um teste de inglês de CLB 4 pelo menos, que é o básico, tá bom? Seguindo aqui, o stream que eu vou falar agora é o Intermediate Experience Stream. Ele é para quem recebeu uma oferta de trabalho nos NOX Tier 4 ou 5. Precisa estar trabalhando 6 meses na província com o LMAE, ou seja, o seu empregador que vai te contratar para esse cargo, ele tem que fazer um LMAE para você poder trabalhar lá na província por 6 meses antes de você aplicar. É requerido que você tenha um ensino médio e pelo menos o CLB 4 de inglês. Sinceramente, eu não vejo muita diferença desse para o Critical Workers. Basicamente, aqui é o seguinte, se você receber uma oferta de trabalho nos NOX Tier 4 ou 5, se você já não estiver na província, por exemplo, acompanhando o seu cônjuge, se você tem um Open Work Permit, alguma coisa do tipo, o seu empregador vai poder te trazer para cá, mas tem que fazer um LMAE nesse caso. Então, essa basicamente é a única diferença desse stream. E aí, por último, vou falar um pouquinho do Occupations in Demand. Ele é específico para alguns NOCs. Para você que recebeu a oferta de trabalho em um dos NOCs que está aparecendo aqui, tem que ter pelo menos o CLB 4 de inglês e você tem que ter experiência de 2 anos, pelo menos, né, nessas áreas aqui no qual você recebeu a oferta de trabalho. Você não precisa estar no Canadá, nem em PEI, né? Mas se você estiver trabalhando no Canadá ou se você estiver residindo no Canadá, você precisa estar com Work Permit válido. Por último, é o programa de Entrepreneur, ou seja, para você que deseja abrir um negócio na província. Eu não vou entrar em detalhes desse programa, assim como eu não entrei em detalhe das outras províncias também, porque no futuro eu pretendo fazer um vídeo somente sobre os programas de empreendedorismo, né, para quem deseja investir aqui no Canadá. Então, basicamente, nós fechamos aqui os streams, lembrando que, além dos que eu citei aqui, ainda tem o Atlantic Immigration Program. Esse programa, ele é um programa federal que abrange as 4 províncias do Atlântico e são 2 streams especificamente, um para profissionais qualificados, que é o Skilled Worker, e o outro para o International Graduate, para quem se formou em uma das 4 províncias do Atlântico. E agora, eu vou falar um pouquinho da minha percepção sobre Prince Edward Island. Bom, primeiro, é uma província muito pequena, tá? Então, eu acho que limita muito a questão de trabalho, dependendo da área que você está, talvez você não vai ter um mercado tão abrangente. Então, talvez eu não escolheria Prince Edward Island por conta desses motivos, pensando que tem províncias ali maiores, com processos de imigração até parecidos ou melhores, a Nova Scotia e New Brunswick, por exemplo, no qual existem streams que você nem precisa de uma oferta de trabalho especificamente, ou seja, para Prince Edward Island, todos os streams você precisa ter o suporte do empregador. Então, eu acho que limita um pouco, né? Porque ela é a menor, tem menos gente lá, que eles vão também facilitar, né? Eu acho que eles podiam facilitar um pouco mais para poder atrair mais imigrantes para lá. No geral, em termos de dando um overview ali dos streams de imigração, eu acho um pouco, não sei se eu iria para lá não. Pensando em empregabilidade, eu não acho que são setores muito abrangentes ou interessantes, ou nossa, vai ter muito emprego. É bastante limitado, até por conta, né, do populacional. É pouca gente, porque que vai ter muita indústrias, muita coisa ali. Então, como, né, a maioria das pessoas que vão para lá vão trabalhar em fazendas, no geral, área de agricultura, ou serviços, né, trabalhando ali para o Walmart, McDonald's, ou seja, essas indústrias que mais empregam. Então, acho que não tem talvez tanta oferta de trabalhos mais qualificados na província. Isso falando do meu ponto de vista, tá? Se você está na província, se você está residindo aí, está trabalhando aí, deixa seu comentário, conta a sua experiência pra gente, até para, né, para que outras pessoas consigam saber um pouco mais sobre a província. Em termos de custo de vida, não tenho nem o que falar, é bem mais barato do que comparado a outros grandes centros, né? Então, se você estiver pensando só no seu custo de vida, acho que é uma província interessante nesse sentido. Questão de moradia, tá difícil também, acho que eu tenho clientes que morando lá que falaram que foi bem difícil encontrar casas para alugar, porque também há um mercado mais restrito, embora o aluguel não seja caro comparado a outras cidades do Canadá. Então, em termos, né, ali de custo de vida, pode ser um bom custo-benefício nesse sentido. A província, ela acho que em termos de hospitalidade, né, de recepção de imigrantes, ela é bastante interessante, né, eu tenho clientes meus que contam boas experiências lá, no sentido de que se sentem parte da comunidade, que se sentiram abraçados pela comunidade, eu acho que isso no Atlântico é bem geral, por se tratar de cidades menores e tudo mais, né, você acaba sendo mais um membro integrante da comunidade, mais aceito, tem mais ajuda e tudo mais, então, pelo menos todo mundo, dos meus clientes que contam da experiência de morar nas províncias do Atlântico no geral, eles falam isso como um ponto positivo. Porém,
Se você não está acostumado com cidades pequenas, província pequena, talvez não seja o lugar para você, porque não tem grandes centros, embora seja uma província muito bonita, né, é considerada uma das províncias mais bonitas do Canadá, mas em compensação, assim, em termos de nightlife, restaurantes, essas coisas acaba que você vai pecar um pouquinho, porque as cidades são menores, né, vamos dizer assim. Na minha opinião, eu não acho que vale a pena, sendo bem sincero. Não estou falando pela província em si. Mas, como eu disse, comparando as oportunidades de imigração que nós temos na província com outras províncias até no Atlântico, eu acho que temos opções melhores com cidades maiores e com mais possibilidades de empregabilidade. Eu acho que, assim, é ok. É uma província calma, cidades pequenas, se você está afim disso é legal. Se você se identifica com uma dessas indústrias que mais entregam ali, que eu citei aqui no vídeo, acho que pode ser uma boa opção para você. Em termos de imigração, basicamente, se você estiver trabalhando lá, você vai conseguir fazer o processo, tá? Lembrando que você tem que estar legal. Então é isso, gente. Essa foi minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha percepção sobre o Prince Edward Island. Ainda vou conhecer, tá? Então depois eu venho falar um pouco mais ali o que eu achei em termos de visual da província. O que eu conto aqui é mais da experiência dos meus clientes que eu tenho lá. Tem alguns clientes que eu já fiz processos deles, estão morando lá e eles gostam, mas aí reclamam desses fatores, né, de questão de trabalho e tudo mais. Então, eu convido vocês a deixar, se você estiver morando em Prince Edward Island, deixa seu comentário aqui, até para enriquecer mais essa discussão, para que outras pessoas tenham a oportunidade de ver a sua percepção com relação a, né, a percepção de quem está morando na província, para poder compartilhar um pouco da experiência aqui com a gente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou convidá-los a me seguir no Instagram, é carina.iane. Ali no Instagram eu falo muito mais, todo dia, um pouquinho da vida no Canadá, dá para acompanhar mais de perto ali a rotina, as novidades e tudo mais, tá? E aqui no YouTube, muito obrigada por acompanhar. Tem vídeos novos toda segunda-feira, então não sai daí, me acompanhe, deixe seu comentário, deixe seu like, enfim, para que este vídeo chegue em mais pessoas que precisam dessa informação, tá bom? Muito obrigada por assistir, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A província de Prince... Corta. Faz sentido esse ponto aqui. Ai, gente, onde eu anotei isso? E eu... Corta. A configuração. Não, corta isso. Corta. Não, corta. Não sei falar, corta. Esse... Eu vou voltar desde o começo, corta tudo que eu falei.